O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. A apuração oficial na Bolívia confirma a vitória de Luiz Arce com 55,1% dos votos. Isso, a contagem final, né? Porque foi assim, no último podcast a gente falou das pesquisas e depois no Twitter, né, lá no perfil do Xadrez Herbal no Twitter, sigam, né, inclusive @Xadrez Herbal, tudo junto, e também @Jo Matias Pinto, né, YO, porque tem que ser uruguaio, né? A inspiração é argentina. Mas a gente comentou os resultados preliminares que apontavam uma vitória do Luiz Arce em primeiro turno, e o marco, digamos assim, simbólico, né, dessa vitória preliminar foi quando a Jeanine Áñez, a presidente interina, né, opositora aí, né, jurou de morte praticamente o governo, né, um eventual governo do MAS, dizendo que não ia acontecer nem nada. E ela foi lá e tuitou dando parabéns ao Luiz Arce e ao seu vice-presidente, né, o vice da chapa, agora vice-presidente eleito, Davi Choquehuanca, e ela teve, né, que parabenizá-lo, né, na madrugada de dia 18 para o dia 19. Aí no dia 19 foi a vez do Luiz Almagro, dar parabéns pelo Twitter, o secretário-geral da OEA. Cara dura. E a OEA foi, né, o principal pilar das denúncias de irregularidades na última eleição, que levou à crise constitucional, que levou a uma nova eleição, que levou ao golpe que derrubou o Evo enquanto ele ainda estava cumprindo o seu mandato legítimo, que levou a toda essa paralisia institucional na Bolívia. De qualquer maneira, o Luiz Arce, ele venceu em primeiro turno, ele venceria em primeiro turno em basicamente qualquer regra presidencial. Muitos comentavam que ele poderia levar em primeiro turno devido à regra boliviana de que se o candidato, né, tiver mais de 10% de votos na frente do segundo e mais de 45%, ele já levaria. E nesse caso, ele teve a maioria dos votos, 55%, em números 3.390.000 votos, mais ou menos, um comparecimento eleitoral de 88%, bastante alto. Em segundo lugar ficou Carlos Mesa, com 28% dos votos. Em terceiro lugar, o Luiz Fernando Camacho, com 14% dos votos. E por falar no Camacho, né, o Comitê Pró Santa Cruz, do qual ele faz parte, né, que é um movimento separatista, né, ali do Departamento Oriental, ainda acusa o pleito de fraude, né, e ontem o Rômulo Calvo, que é o presidente desse comitê, anunciou que fará uma greve de fome pedindo, né, a restituição dos 2/3 e auditoria das eleições. Então, mostrando aí, né, que parte da tensão política ainda está bastante latente, né? E o Luiz Arce vai ter um desafio muito grande, né? Porque além da crise política do ano passado, somada aos efeitos econômicos da pandemia, estimativas apontam que mais de 1 milhão de bolivianos estão na pobreza, sendo que 500 mil na pobreza extrema. E só para constar, né, o calvo aí, ele não assume a própria calvície. Pois é. Ele tem aquele cabelo migratório, né? Ele fica calvo na frente e vai crescendo na parte de trás. É tipo o ex-jogador Alcindo. Isso. Quem conhece, quem sabe de quem a gente está falando vai ler bem. Foi companheiro do Zico no Kashima Antlers.
O voto foi bastante distribuído, digamos assim, geograficamente, porque se pensar em departamentos, né, nos estados bolivianos, o Camacho venceu no seu departamento, né, de Santa Cruz, que é o mais a oeste, mais a leste, desculpem, na fronteira com o Brasil. E a gente já comentou bastante, o Matias já explicou bastante essa divisão demográfica e geográfica da sociedade boliviana, especialmente nos programas do ano passado, quando a gente teve as eleições de outubro e tudo mais. O Carlos Mesa venceu em departamentos, né, vizinhos, mas se a gente pensar em municípios mesmo, aí o Luiz Arce teve uma vitória quase nacional completa, né, com apenas alguns municípios onde os seus opositores venceram. O Carlos Mesa, ele venceu em Beni, que faz fronteira com o Brasil também, e em Tarija, que faz fronteira com a Argentina. E é curioso que ele, em termos proporcionais, ele teve menos votos do que na eleição passada, né? Que é onde ele registrou 36,51% dos votos. Isso é explicado tanto por pessoas que acabaram votando no Arce como um voto crítico ao golpe, mas também pelo próprio crescimento do Camacho, né? E entre os bolivianos no Brasil, né, o Luiz Arce levou de lavada, praticamente. E agora tem um outro detalhe, meu caro Matias, que aí é muito interessante, que o Luiz Arce ele não apenas foi eleito presidente, mas o MAS vai ter maioria em ambas as casas. Tá? Dos 130 assentos na Câmara dos Deputados, a Câmara Baixa, o MAS ficou com 75, ou seja, o MAS cresceu, e no Senado ficou com 21 das 36. Então, em ambas as casas, o MAS vai ter maioria em relação aos opositores. A comunidade cívica, né, do Carlos Mesa, que ficou com 39 deputados e 11 senadores, e o CREEMOS, né, do Camacho, que ficou com 16 deputados e 4 senadores. E chama a atenção também do grande número de mulheres, né, eleitas nas duas casas, sendo que no Senado foram 17 mulheres de 36, né, então quase a metade, e na Câmara dos Deputados tivemos 51,6% dos assentos ocupados por mulheres também. E aí, para a gente complementar aqui a Bolívia, eu vou dar uma sugestão de leitura. O Luiz Arce deu uma entrevista ao jornal El País, vocês podem ler a entrevista na íntegra. Também em relação à Bolívia, a gente tem outras duas notícias. A primeira é que a justiça boliviana anunciou que anulou a ordem de prisão contra o Evo Morales. Eu achei isso muito bizarro, porque teoricamente o judiciário seria independente. Então, ao tirar essa ordem de prisão, meio que deixa claro que era uma ordem de prisão relacionada às eleições, né? Para ele não voltar ao país na época das eleições. O Evo Morales, que está na Argentina, ele foi até a Venezuela, fez uma rápida viagem à Venezuela, onde se encontrou com o Maduro e exibiu um livro que, pelo que eu entendi, tá, o Maduro não explicou direito. Tá? O livro é escrito pelo Evo, tá, e se chama Voltaremos, e seria uma espécie de biografia política, autobiografia política do Evo Morales. Mas assim, acho que o Maduro deu um furo na editora, não sei, porque o Maduro falou do livro antes do próprio Evo. Né? É que nem quando você ganha né, quando alguém te conta alguma coisa que vai ser surpresa, e você fica muito empolgado e a surpresa escapa. E o Evo também disse que está negociando a volta dele à Bolívia no próximo dia 9, né, que é um dia após justamente a investidura do Luiz Arce.
E nesse contexto, ele disse que há sangue boliviano nas mãos do Luiz Almagro e que ele não tem autoridade moral para dirigir a OEA. E ele deveria renunciar ao seu cargo, né? Mais ou menos dizendo, olha, ó a confusão que você fez. E nesse aspecto também ele pretende fazer a travessia dele a pé, né? Indo ali na cidade de La Quiaca, na província de Jujuy, no noroeste argentino, que é a cidade mais setentrional da Argentina, cruzando para Villazón, que fica no departamento de Potosí. E a outra notícia em relação à Bolívia foi a morte do Orlando Gutierrez, que era um dos líderes da Federação de Mineiros da Bolívia. Não era o que foi candidato a presidente, mas era também ele era da Federação Sindical de Trabalhadores Mineiros da Bolívia. Ele morreu na última quarta-feira, dia 28, 6 dias depois de ter sido alvo de um atentado de opositores ao MAS. Ele trabalhava com mineração de estanho e de zinco, e tanto o Evo Morales quanto o Luiz Arce fizeram pronunciamentos lamentando a morte dele, a partida física dele, segundo o Luiz Arce, e segundo a advogada da família, a Federação de Mineiros, chegaram a pedir uma medida cautelar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, já que ele recebia constantes ameaças de morte. Então, assim, para fechar, temos agora um novo governo boliviano, um governo eleito de forma inequívoca pelo voto popular, ou seja, um retorno à Bolívia a um caminho normalizado, democrático e institucional. Vamos ver como é que vai ser, depois da posse, um governo com ampla maioria, se a oposição vai aceitar essa situação. Eu vou repetir o que eu falei no nosso último programa. É virtualmente impossível dizer que essas eleições foram fraudadas, já que elas foram organizadas pela oposição, que ficou 1 ano no poder, e todo o organismo eleitoral de outubro de 2019 foi dissolvido. Então não é que só que teve uma troca na presidência, não. O organismo eleitoral de outubro de 2019 foi dissolvido, foi criado um novo. Tá? E no âmbito ali da sua política externa, eu imagino que o Luiz Arce, até pela entrevista que ele deu, que ele vai adotar um caminho muito pragmático, ele é um economista. Ele vai adotar um caminho de abrir possibilidades de investimentos, de buscar parceiros comerciais, parceiros econômicos, maiores parcerias, provavelmente vai dar um passo atrás em algumas decisões do governo Jeanine Áñez, como se distanciar da Argentina, do México e de Cuba. Porém, não sei, por exemplo, se o Luiz Arce vai romper novamente com os Estados Unidos e Israel. A Bolívia do Evo estava rompida com esses dois países, o governo da Jeanine Áñez retomou essas relações. Óbvio, o governo do Luiz Arce não vai, até por razões políticas internas, ter grandes demonstrações de afeto, pelo menos no início. Mas eu imagino que ele vai aproveitar a oportunidade e manter essas relações. E aí fica a relação com o Brasil como uma possível incógnita. Por quê? Porque o governo brasileiro, o Ernestão se encontrou diversas vezes com Camacho, o governo brasileiro apoiou o governo da Jeanine Áñez, o Bolsonaro, em relação à Argentina, já fez comentários em relação à Argentina elegeu a esquerda, agora é problema deles, não queremos saber disso daí. E eu espero que o governo brasileiro não siga a mesma verborragia ideológica com a Bolívia.
né, que o Ernesto Araújo não se preocupe tanto assim com o catolicismo do Luiz Fernando Camacho e se preocupe mais com o fato de que, em breve, Brasil e Bolívia vão ter que renegociar os contratos de gás, se concentre no fato de que tem uma imensa comunidade de bolivianos no Brasil, de que é uma enorme fronteira terrestre brasileira, de que o Brasil exporta 1,5 bilhão de dólares para a Bolívia, um valor que nem é tão grande assim, porém, o Brasil consegue exportar produtos para a Bolívia que ele normalmente não exporta para grandes mercados, então o Brasil consegue exportar serviços e produtos industrializados para a Bolívia, por exemplo. Então, eu espero que esse distanciamento ideológico, essa birra ideológica, seja no máximo para inglês ver, da porta para fora, para o discurso eleitoral, para o discurso das redes sociais, mas que da porta para dentro se comportem que nem adultos e entendam que as relações entre Brasil e Bolívia são muito maiores e muito mais importantes do que o Luiz Arce, do que o Bolsonaro, do que o Evo, do que o Lula, do que o Ernestão. Então é importante fazer esse alerta também, essa reflexão nesse momento. Da Bolívia, vamos para o Chile, onde tivemos o referendo, né, o plebiscito sobre a Constituição, e tivemos o comparecimento de 51% dos eleitores. E aí é curioso, né, porque 51% não é um comparecimento muito alto, de fato. Porém, para os padrões chilenos, é um comparecimento bastante alto. Né? A gente falou aqui, por exemplo, nas eleições mais recentes do Chile... Foi de 17, as eleições de 17, que eu até fiz um levantamento da média recente no continente, né? Lembrando que o Chile é o único país onde o voto não é obrigatório na região, e realmente eram muito baixos, né, os turnouts. A última eleição que teve maior comparecimento que isso no Chile foi em 93, logo depois da ditadura. Né? Então, por um lado, 51% não é um número alto, né? Por outro lado, é muito difícil alguém usar esse número para questionar a validade ou legitimidade do voto, pensando na média histórica chilena. Né? E tivemos a vitória da nova Constituição, com 78% dos votos, 78,28%, respondendo que querem uma nova Constituição. E a segunda pergunta, né, era que tipo de órgão, né, deveria redigir uma nova Constituição. Se uma constituinte eleita para isso, ou se uma convenção mista, né, que seria ali metade eleita para elaborar a Constituição e a outra metade formada pelo atual Congresso. E a Constituinte venceu com 78,9% dos votos. Ou seja, teve gente, né, teve ali 0,7% dos eleitores que falaram, olha, eu não quero uma nova Constituição, mas se for ter, que faz do zero então. Faz aí com uma convenção constitucional, poder originário de vez. Se é para fazer de uma nova, então faz direito. E, resumidamente, então, tivemos aí a vitória de uma nova Constituição para a eleição de uma Constituinte. Quais vão ser os próximos passos, então? No dia 11 de abril de 2021, o Chile vai eleger prefeitos, governadores e integrantes da Constituinte. A eleição já ia existir, já estava prevista, e agora vão colocar a eleição dos constituintes juntos. E aí, um terceiro voto, um referendo, vai ser realizado até agosto de 2022, sem data fixa, para aprovar ou não a Constituição que a Constituinte redigir. Tá? Então, assim, esse processo ainda está longe de acabar. Tem quase 2 anos aí pela frente até o Chile ter uma nova Constituição. No mínimo dos mínimos, 1 ano
tá? Até a gente ter aí um esboço de Constituição, alguma coisa assim. E em relação ao Chile, né, a gente comentou bastante sobre esse assunto recentemente, especialmente há um ano atrás, exatamente um ano atrás, né, quando começaram os protestos no Chile. Lembrando que a Constituição chilena ela é de 1980, ela é fruto da ditadura Pinochet e ela passou por um referendo que, primeiro, um referendo realizado durante uma ditadura dificilmente já vai ser transparente. Segundo, você tem uma série de denúncias, de fraudes e de procedimentos ilegais durante aquele voto. Então, era uma Constituição que, antes de tudo, tinha vício de origem. Né? Ela era fruto de um governo autoritário, ela não era uma Constituição produzida no período democrático. E imagino que também os refugiados não puderam votar, né? Sendo que nesse último plebiscito, os chilenos residentes no estrangeiro puderam votar e pelo Twitter estava tendo, através do Ministério das Relações Exteriores chileno, estava tendo bastante impulsionamento de propaganda disso, né, de que os chilenos residentes fora do país teriam direito ao voto. Além dessa questão, né, de vício de origem, também tem, né, a questão dos direitos sociais, né, que aí você vai ter uma discussão, inclusive aqui no Brasil, né, porque, por exemplo, a Constituição brasileira prevê direitos políticos e direitos sociais. Os chilenos pressionam, né, parte dos chilenos, pelo menos, pressionam pela instituição de direitos sociais na Constituição. E essa acaba sendo também outra grande discussão, como questão do sistema de previdência chileno, o sistema de saúde chileno, embora também seja importante lembrar, nos últimos 30 anos, a Constituição chilena sofreu várias emendas, como, por exemplo, inclusive depois da morte do Pinochet, né? Então, o próprio poder do presidente foi diminuído, comparado com o que era no período Pinochet, e hoje você tem ali não chega a ser um sistema público de saúde no Chile, mas você tem uma contribuição compulsória, né, para um sistema de saúde. Né? Esqueci agora o nome é uma sigla. Né? Vou até colar aqui, enquanto falamos, os ouvintes vão ouvir as teclas aqui do teclado. FONASA. Jornalismo verdade. FONASA, Fundo Nacional de Saúde, tá? Que já existia no período Pinochet, porém, depois do período Pinochet, acabou sendo expandido e como eu disse, com contribuições direto na folha de pagamento, acho, alguma coisa assim. E aí a outra questão, né, do Chile nessa semana, que foram, né, imagens que rodaram bastante, né, foi o incêndio da paróquia de La Asunción, em Santiago, cuja torre do sino, inclusive, desabou por conta do incêndio. As imagens circularam, foram imagens bastante fortes, né, porque você vê lá o negócio caindo e tal, e ficou uma disputa, né? De um lado, pessoas falando que ela foi incendiada por... E isso foi no contexto de um ano, né, do estalido social, né, que foram diversas manifestações que ocorreram no domingo retrasado, dia 18 de outubro. Isso, que, né, eram os protestos para marcar um ano de protesto. E aí ficou essa disputa, esse debate, porque algumas pessoas falando, ela foi incendiada por vandalismo, por cristofobia, porque os Mapuche repudiando a herança dos conquistadores, e outras pessoas falando que não, que ela foi incendiada porque ela foi um centro de tortura durante a ditadura. E de fato ela foi, tá? Agora, o motivo do incêndio, de terem tacado fogo nela, em bom português, não sei dizer, tá? Se foi cristofobia ou se foi protesto contra a ditadura.
Mas um marinheiro foi preso nas imediações, inclusive a Armada emitiu um comunicado e também circulou um áudio no qual um carabineiro incitava a queimar tudo, né? Além também de um jovem que foi assassinado no povoado de La Vitória, que foi assassinado, e esse vídeo circulou bastante também, por carabineiros. Inclusive foi um tiro a queima-roupa. E falando também dos carabineiros propriamente também, nesse período, né, de 18 de outubro até março de 2020, a corporação aceitou 260 licenças por conta de saúde mental, de norte a sul do Chile, e isso ficou bastante marcado depois do suicídio do subtenente Joffre, que foi um caso que marcou bastante o Chile. E aí do Chile a gente cruza o Pacífico, vamos até Nova Zelândia, para repercutir aí os resultados das eleições, embora a gente já tenha falado deles no último programa com o Átila, né, como um agrado, né, um presente ao Paladino, né, que é o maior fã da Jacinda, que foi reeleita primeira-ministra da Nova Zelândia na maior vitória eleitoral do país desde 1951. Tá? Foi a primeira vez que um partido conquistou o governo sozinho desde o novo sistema, desde o atual sistema de proporção de 96, porém também foi o melhor resultado desde 1951. Tá? A Jacinda e o Partido Trabalhista ficaram com 64 assentos. A Assembleia Nacional, né, a Casa dos Deputados, tem 120 assentos. Se você não é tão ruim assim de conta, você já percebeu que é maioria. Então o Partido Trabalhista não vai precisar de coalizão, não vai precisar de nada. Tá? Levou 49,15% dos votos válidos. Aí vocês podem perguntar, mas Felipe, como é que ela levou menos da metade dos votos válidos e teve mais da metade das cadeiras? Porque você tem como, né, dois sistemas de proporção. Você tem os votos eleitos diretamente nos distritos e aí você tem os votos eleitos pela lista nacional. Um aumento de 12% em relação aos votos da última eleição. Comparecimento foi de 82%, ou seja, um comparecimento eleitoral bastante alto. Em segundo lugar ficou o Partido Nacional, o partido conservador da Nova Zelândia, digamos assim, né, pensando no sistema britânico, que perdeu 17% dos votos e teve o seu pior resultado, o seu segundo pior resultado na história, ficando com apenas 35 cadeiras. Em terceiro lugar ficou o ACT, que é o novo da Nova Zelândia, levando 10 assentos, ganhou 9 em relação ao que tinha antes. Em quarto lugar ficaram os Verdes, também com 10 assentos, porém com menos votos populares. Então, né, número de assentos é o mesmo, mas com menos votos. Em quinto lugar, um assento para o partido Maori. E o Nova Zelândia primeiro, New Zealand First, do Winston Peters, o partido que usava cor preta, a gente falou no programa passado, né, por conta do rugby e tal, desapareceu do parlamento. Tá? Perdeu, diminuição, teve 4,5% dos votos a menos e não levou nenhuma cadeira. Tá? Então, teremos aí, né, como consequência, o Partido Trabalhista governando a Nova Zelândia sem necessidade de coalizão, uma vitória aí acachapante, né, que mostra como o governo, a população neozelandesa, né, aprovou a abordagem do governo da Jacinda em relação à Covid-19. Mas, como eu escrevi na minha coluna na Gazeta, é importante ficar de olho em uma coisa, que o sarrafo ficou maior agora, ficou mais rígido. Por quê? Antes, ou em outras circunstâncias, né, um governo num sistema parlamentarista pode falar, olha, a gente não vai conseguir fazer essa mudança aqui porque a gente tem que negociar com nossos aliados, ou então nossos aliados não estão querendo, tem que ver, é uma situação delicada, o país está vindo muito mal e tudo mais. Agora não, agora é o seguinte, ela está com um recorde de aprovação,
o partido vai governar sozinho, então as expectativas vão ser muito altas. Essa é a questão. Né? Ela vai ter que cumprir, satisfazer uma expectativa muito alta. Então, não é tudo paraíso, é uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça boa. Melhor do que a dor de cabeça de perder a eleição, eu acho. Mas, ainda assim, é uma baita dor de cabeça. E antes da gente ir para o Atlântico, nós tivemos também os resultados do referendo da eutanásia e do plebiscito sobre a cannabis. A eutanásia está aprovada na Nova Zelândia, com 65% dos votos, tá? Então, num prazo de 1 ano, a lei de eutanásia vai passar a vigorar. O que ela significa? Que uma pessoa que esteja com uma doença terminal e uma expectativa de vida de menos de 6 meses e tiver essa situação confirmada por 2 laudos médicos independentes, né, ou seja, não pode ser um mesmo médico ou médica assinando os 2, tem que ser 2 profissionais separados, aprovarem, essa pessoa pode pedir para a sua vida ser, então, encerrada, né, para evitar aí o sofrimento da doença terminal. Agora, em relação à cannabis, não vão acender um para comemorar. Tá? Os resultados preliminares dizem que a população rejeitou, tá, a discussão de uma lei sobre uso recreativo, né, uso, plantio e venda e posse recreativo de cannabis. Tá? 53,5% dos eleitores votaram contra e 46,5% a favor. Tá? Lembrando que a cannabis, ou se preferirem, a maconha medicinal, ela já é legal na Nova Zelândia, assim como a produção de fibra de cânhamo, tá? Usada na indústria têxtil, usada, enfim, tem diversos usos, né, da fibra. Mas o uso recreativo foi, então, rejeitado pelos eleitores. Não vão acender um para comemorar. De forma legal. Bem, agora a gente vai do Pacífico, a gente vai para o Atlântico. A gente acabou esquecendo, né, no bloco sobre a Europa, das eleições regionais dos Açores, mas que teve uma composição bastante curiosa, né? Acaba sendo um laboratório pensando no continente, né? Afinal, o Partido Socialista venceu pela 7ª vez, mas não levou, né? Porque perdeu a maioria absoluta e agora vão começar as negociações, né? E, inclusive, o líder da Juventude Popular, o Francisco Mota, defende que a sua legenda se una ao PSD, ao CDS e ao PPM, que é uma bizarrice, que é o Partido Popular Monarquista, para reeditar uma nova aliança democrática, né? Enquanto isso, o André Ventura, que é o líder nacional do Chega, recusou qualquer acordo, né? Ou seja, o Chega deu um basta. Era um trocadilho que estava muito óbvio. Enfim. E agradeço ao amigo Vitor Faria e a sua companheira, a Estela, que me passaram alguns materiais, né, sobre as eleições açorianas, já que ambos residem na ilha de Santa Maria. Pô, eles têm um quartinho extra lá, alguma coisa assim? Você está mais que convidado, Felipe. Não, eu não estou mais convidado, eu estou com coceira, porque por culpa do Átila, né? A culpa é do Átila, a gente não faz mais nada, então eu quero viajar por aí, eu quero, enfim. De preferência para países insulares, né? Ou regiões. Sim. Não, mas ao mesmo tempo você me conhece, você sabe que passado um mês eu já vou ficar com preguiça, eu vou falar, quero voltar para casa e quero dormir. Mas, enfim, agora a gente falou das eleições que já foram, agora a gente vai falar das eleições vindouras em ordem cronológica.
né? As vindouras da próxima quinzena, começando, é claro, né, pela eleição dos Estados Unidos, dia 3 agora. Novamente, nos acompanhe nas redes sociais, que é onde a gente vai fazer mais comentários e tudo mais, comentários mais atualizados. Dependendo, assim, se acontecer alguma situação muito sui generis, muito, sei lá, pitoresca, possível que a gente faça alguma coisa na semana que vem, logo depois das eleições, não sei, tá? Mas então acompanhe nas redes sociais, na via das dúvidas. O fato é, Donald Trump já votou na Flórida, né? Votou de forma antecipada. A imagem dele, né, espiando a cabine eleitoral da primeira-dama acabou viralizando, né? Tipo, vou ver se ela tá votando em mim mesmo, né? Ele disse que o voto antecipado é muito seguro, e é muito mais seguro do que votar pelo correio, né? Ou seja, a questão de que, e é o que a gente já falou aqui várias vezes, né? Quanto maior o comparecimento eleitoral, menor as chances do Trump. O voto popular, o voto números absolutos, já é do Joe Biden, assim como foi da Hillary nas eleições passadas. Todas as pesquisas dão uma margem muito grande para o Joe Biden. Só que, se poucas pessoas votarem, se poucos votos forem contabilizados, especialmente nos estados-chave, o Trump tem sim chance de vencer, né? O Trump, se ele vencer, vai ser o mesmo cenário da eleição anterior. E não à toa ele fez comícios justamente na Flórida e na Pensilvânia, que acreditam-se novamente vão ser dois dos estados-chaves, né? E a gente sempre bate nessa tecla, né, do domicílio eleitoral dele na Flórida, e o Biden também reforçando muito a origem dele na Pensilvânia, né? Apesar dele ter feito carreira política pelo estado de Delaware. Isso, e além da Flórida e da Pensilvânia, Carolina do Norte também está sendo bastante disputada, e aparentemente pela primeira vez em muito tempo o Texas está para jogo, né? As pesquisas estão apontando um Texas apertado. Se o Joe Biden levar o Texas, esquece para o Trump. E a Geórgia também, né? Que é um estado que tradicionalmente vota nos republicanos, né? Sempre lembrando isso após 1964, com o Civil Rights Act. Das poucas vezes, né, que a Geórgia teve na mão dos democratas, muito foi por conta do próprio Carter, né, do Jimmy Carter, que era natural, né, do estado dos pêssegos. E falando também em Flórida, uma coisa interessante de lembrar, de que a gente comentou isso na época, modéstia à parte, a gente falou bastante disso antes de outras coberturas. A Flórida, pela primeira vez, né, em 150 anos, ex-detentos vão poder votar. Só que imaginava-se que poderia ser até 1,4 milhão de novos eleitores. Porém, as estimativas falam que apenas cerca de 67 mil se registraram, né, para votar esse ano. Inclusive, a ONG Florida Rights Restoration Coalition, ela denuncia que o governo da Flórida, o Floridian, né, está tentando inibir o voto dessas pessoas, já que a pessoa tem que pagar multas, custos processuais, enfim, uma série de medidas. Mas é mais um elemento que torna a Flórida ainda mais imprevisível, porque agora você vai ter um eleitorado que não existia, que era negado anteriormente. Então agora você vai ter um grupo de eleitores que você não sabe direito como é que eles vão se comportar nas urnas. Antes, como mera anedota, a astronauta Kathleen Robbins votou diretamente da Estação Espacial Internacional, né? Ela votou lá do espaço. Não pegou fila. Não pegou fila, né? Tem isso também, um lado bom. Mas calma aí, qual que é o domicílio eleitoral dela? O domicílio eleitoral dela é o Texas. Ah, tá. Faz sentido, né? Houston, we have a vote.
Mas... E fizeram download do voto, teoricamente foi secreto. Né? Tem que ver se não tinha nenhum cosmonauta russo lá espionando, interferindo. Mas o voto foi impresso? Ela, pelo que eu entendi, ela votou num terminal de computador, e aí o voto foi preenchida a cédula em Houston e enviada para as autoridades eleitorais. Nossa, que doideira. E a outra notícia, né, curiosa, digamos assim, desse voto à distância, é que já teve cerca de 75 milhões de votos antecipados. E por isso, diversas organizações já começaram a pedir para as pessoas não mandarem mais cédulas pelo correio, que foi usado por pelo menos 49 milhões de eleitores, dizendo que, olha, se você mandar a cédula pelo correio amanhã, não vai dar tempo dela chegar a dia da eleição. Ela não vai ser contada. Então, por exemplo, a ONG Headcount, né, que defende inclusive o voto popular, né, o fim do colégio eleitoral, falou, olha, não mandem mais votos pelo correio, o correio não está dando mais conta. Tá? Então, se você ia votar pelo correio e não mandou, não manda, vai votar presencial, tá? E para garantir que o seu voto seja válido. Então, tem essa questão interessante da logística, até porque o número, né, de pessoas votando à distância e por correio é um número recorde de anos anteriores. Primeiro, por conta da pandemia, né, já que a pandemia, inclusive, flexibilizou algumas dessas regras de voto à distância. É importante a gente lembrar disso, que a gente comentou um tempo atrás. Acho que no programa com o Átila, inclusive. Quando a gente falou do general carteiro e sua bazuca de carta. Mas a pandemia flexibilizou esses votos, né, e olha só, comparando com 2016, mais da metade de todos os votos de 2016 já foram depositados de forma antecipada ou por correio. Muito doido isso. Então, algumas ONGs, alguns grupos estão falando, olha, não vote mais pelo correio, não vai dar tempo de entregar, seu voto não vai contar, então esquece, esteja lá presencial. Aí, saindo desses temas mais anedóticos, digamos assim, de números e quantidades, uma coisa bizarra que aconteceu essa semana, inclusive vou fazer um jabá aqui dos nossos amigos do Podnext, com o Gustavo Rebelo, o JP, né, que gravam diretamente lá dos Estados Unidos e que vão falar sobre isso, agora eu não lembro, eu vi no Twitter do Gustavo. Inclusive eu participei de uma edição recente com eles falando sobre Bolívia. Já foi ao ar? Já foi ao ar. Então, nem sabia. Foi a coisa de 3 semanas, mais ou menos. Então tá aí, ouçam o Podnext também com o Matias, mas os nossos amigos do Podnext, o Gustavo falou bastante isso no Twitter dele, que a Suprema Corte, ela julgou, né, diversos pedidos de mudar o prazo da contagem dos votos enviados por correspondência, justamente por conta desse problema da logística dos Correios. Né? Já que se o voto chegar depois do fechamento das urnas, ele não será contado, tá? Ele vai ser jogado no lixo. E a Suprema Corte, então, julgou uma possível extensão do prazo em Wisconsin, julgou uma decisão sobre o voto por correio na Pensilvânia e um pedido de encurtar a apuração na Carolina do Norte. Nesse caso, foram 2 reveses para os republicanos e 1 revés para os democratas. Só que olha só que bizarro, meu caro Matias. A Suprema Corte, eu tenho certeza que os caras se reuniram ali na hora do café, né, e falaram, olha, vamos fugir dessa, vamos negar tudo, entendeu? Pediram não sei o quê. Não, deixa as regras como é que tá. Só que no fim das contas, isso criou regras diferentes.
Por quê? No caso da Carolina do Norte, o legislativo estadual aceitou prorrogar a extensão da contagem. Então, se uma cédula chegar até o dia 12 de novembro na Carolina do Norte, ela vai ser contada. Porém, se uma cédula chegar no dia 4 de novembro em Wisconsin, ela não será contada. E a Suprema Corte pegou e negou todos os pedidos. Pediram para estender o prazo, nega. Pediram para cancelar a extensão, nega. Pediram para não sei o que, nega. Pediram um Sunday, nega. Então, a gente vai ter regras diferentes de acordo com o Estado. E foi uma coisa também que a gente mencionou aqui, o risco da judicialização dessa eleição. Porque, por conta desses votos à distância, você vai ter prazos muito diferentes de contagem. Então, vão ser muitas emoções, né? Ainda nos Estados Unidos, tivemos, né, a notícia de que o jornalista Glenn Greenwald pediu demissão do Intercept por conta de uma matéria sobre o Joe Biden, né, por conta do caso, né, do Hunter Biden, do laptop que foi deixado lá numa assistência técnica e tudo mais. E eu estou falando disso por um único motivo, lembrar aos nossos ouvintes que tem um repertório, o programa de entrevistas do Xadrez Herbal, com o Glenn Greenwald, tá? Então, para quem quiser ouvir falar, ele falando da Clinton, por exemplo, e tudo mais, ouçam ele aqui no nosso programa. E só uma curiosidade também, no qual ele adotava um tom bastante crítico em relação ao establishment do Partido Democrata, né? E isso é interessante, porque assim, o Greenwald é visto como um comunista aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ele comenta na Fox News, por exemplo. Sim, não, e ele tem um passado libertário também, né, no sentido estadunidense do termo, né? No caso seriam os ultraliberais econômicos e políticos, né? Teremos um referendo não vinculante em Porto Rico, né? Ou seja, não vai ser um referendo, vai ser uma consulta pública, basicamente, perguntando se Porto Rico deveria ser admitida imediatamente na União como um Estado. Todas as pesquisas indicam um enorme voto para o sim, né? E é curioso que assim, as pessoas que fazem campanha pelo não, muitos deles são os nacionalistas boríquas, né? Que não querem Porto Rico como Estado, querem Porto Rico como um país independente. Mas, repito, a consulta não vai ter valor vinculante, não vai ter um grande valor legal, ela vai ser muito mais uma maneira de fazer pressão no Congresso dos Estados Unidos. E, aliás, o comediante estadunidense de origem mexicana, o Gabriel Iglesias, ele diz que os porto-riquenhos geralmente têm muito orgulho, né, da bandeira boríqua. Nos Estados Unidos eles levam a bandeira para todos os lados porque a imigração não está atrás deles, né? E teremos também 120 consultas públicas votadas nas eleições nos estados dos Estados Unidos, né? Dentre aí algumas. O Missouri vai mudar a sua bandeira, né, já que a bandeira atual ela inclui a Virginia Battle Flag, muitas vezes chamada de bandeira confederada, de forma errônea, e a nova bandeira é uma bandeira ali que tem uma flor, In God We Trust, tem uma faixa amarela e tudo mais. Em alguns Nebraska e Utah vão remover o uso da escravização como crime nas suas constituições, votos praticamente simbólicos, já que a escravidão foi abolida no país, né? No Arkansas, querem limitar a reeleição de deputados estaduais a 2 décadas, ou seja, você pode ficar 20 anos como deputado estadual, depois chega, depois já deu. Tá? Na Califórnia, vão votar se pessoas que estão em liberdade condicional podem votar ou não. No Colorado e na Flórida vão votar se a Constituição dos estados deve incorporar a expressão de que apenas cidadãos podem votar.
Colorado, Flórida e Alabama também. Em Nevada vão votar sobre o casamento gay. Em Utah vão votar a substituição do termo da Constituição Estadual de todos os homens para todas as pessoas. No Colorado será votado um veto ao aborto após 22 semanas de gestação. Na Louisiana a proposta é votar a abolição completa do aborto de gestação no país, no estado, desculpem. Em Washington, será votado se as escolas públicas devem ter aulas de educação sexual. Utah também vai votar se a caça será garantida como um direito constitucional. Arizona, Dakota do Sul, Montana e Nova Jersey vão votar o uso recreativo da maconha. No Mississippi será votado o uso da maconha para finalidades medicinais. E no Oregon vão votar a descriminalização de posse de pequenas quantidades de drogas, incluindo aí heroína e cocaína, sendo que a pessoa que for pega com essas pequenas doses seria encaminhada para tratamento. Colorado e Oregon vão votar impostos sobre a nicotina, incluindo cigarros eletrônicos. No Colorado e Maryland e Nebraska vão votar expansão dos direitos de apostas. No caso, no Colorado, além das 3 cidades onde podem ter cassinos, em Maryland ter a liberalização de aposta e Nebraska ter apostas relacionadas a corridas. Para mim não ficou claro se são corridas de carro ou corridas de cavalo, tá? Fala apenas race tracks. Na Califórnia também vai ser votada uma ampliação de direitos trabalhistas para motoristas e entregadores de aplicativos. Michigan vai votar a possibilidade de necessidade de mandado de busca para acessar informações judiciais de uma pessoa. Também teremos votação sobre questões fiscais em Illinois, questões de vacina novamente no Maine, né? A exceção por liberdade religiosa, né? O pessoal fala, olha, eu não quero ser vacinado por causa da minha religião. Minha religião diz que eu tenho que pegar varíola. Né? Não, brincadeira, mas né, vocês entenderam. Também teremos votos no Alasca, em vários outros lugares. Então, esse é um resumo breve. Agora, saindo dos Estados Unidos, mas ainda no dia 3, teremos eleições para presidente e Congresso do Palau, né? Em Palau. Lembrando que Palau é um regime presidencialista, né, uma informação que todos os nossos ouvintes precisavam ter. Nós temos aí uma população de 17 mil habitantes, então desses 17 mil, pegando aí 2/3, então devemos ter aí uns 10 mil, 12 mil eleitores no máximo. E teremos aí eleições muito, muito competitivas, certamente. Desejamos aí as melhores eleições possíveis para o pessoal em Palau, que tem a bandeira do Japão, só que quando você coloca tipo as cores em negativo no pente. Aí vamos para Mianmar, que vai realizar eleições no dia 8 de novembro para renovar 2/3 das suas casas legislativas. Né? Dos 440 assentos da Câmara de Deputados, 330 estarão em disputa, e dos 224 assentos da Casa das Nacionalidades, o Senado, 168 estarão em disputa. Quando eu digo estarão em disputa, eu estou, obviamente, sendo muito legal, né? Sendo muito flexível, já que Mianmar passa longe de ser um regime democrático, né? Passa longe de ser aí um Estado com muita transparência e liberdade de imprensa e de pensamento. Teremos também, no dia 10, eleições para o parlamento da Jordânia. Dos 130 assentos, 115 são eleitos pelo voto
direto, né, dos distritos eleitorais, e dos outros 15 assentos, 9 serão eleitos por cristãos, 3 eleitos por chechenos e 3 eleitos pelos circassianos. Os circassianos que também são um povo da região do Cáucaso e que, inclusive, você tem um dos casos de genocídio do Império Russo, quando você tem a conquista da região ali no último terço do século XIX. E de todos os assentos, 15 são reservados para mulheres. Tá? Lembrando que recentemente a gente teve, né, a renúncia do primeiro-ministro, que foi aceita pelo rei Abdullah, e nós temos como primeiro-ministro atualmente o Bashir al-Kashawi, que está, não vou dizer de forma interina, né, mas ainda tem as eleições aí a serem realizadas. E finalmente, no dia 11 de novembro, serão realizadas eleições em Belize, tá? Ou, para os nacionalistas guatemaltecos, serão realizadas eleições numa parte da Guatemala que fala inglês. O Partido Conservador está no poder, é o favorito, é um sistema parlamentarista muito parecido com o britânico, e contra o Partido Conservador, nós temos o Partido de Centro-Esquerda, o PUP, né, o Partido da Unidade Popular, e são 31 assentos no parlamento.